Natal! Titio Ai, se Ale veio superando aqui! sempre, Alexandre Moreno. Vamos cantar o Jingle Bell, gente! Coloca o Jingle Bell aí, Pedro. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Olha lá que belezinha, Mariah Carey. Eu cheguei primeiro que você. Muito bem, eu vou fazer toda vez que eu falo, fazer um ho. Eu tô aqui, Fabrício. Feliz Natal, bom programa. Você chegou bem no episódio, Fafá. Eu cheguei bem, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso especial de fim de ano do Três Horizontes, com Alexandre devidamente paramentado, não é? No clima de festas de fim de ano. Ou será que chamamos ele de Papai Noel Moreno? Será que eu vou aguentar a coceira desta barba, tio Caio? A gente vai descobrir. O programa não pode ser muito longo, já estou me ligando. Tio Caio, como você está, Como tio o senhor está, Caio? Papai Noel? Espero que o senhor não tenha esquecido o meu presente. Eu fui um bom menino. Eu tô com o saco cheio, tio Caio, cheio de presentes, meu amiguinho. Como você chega nesse episódio, tio Caio? Chegou super bem e, como sempre, né? Super contente de estar aqui junto com vocês. Que bom, Papai Noel fica feliz. Como que você tá, Papai Noel? Conta pra gente. O ano foi gelado lá no Polo Norte, mas eu tô Mas e o bem. clima? Tipo, o aquecimento global não tá esquentando as coisas por lá? Sim, mas eu não acredito nessas coisas de mudança climática. Eu sou um Papai Noel negacionista. Eu sou trampista. Muito bem, vamos politizar o Papai Noel, meu Deus do céu. Muito bem, eu vou falar o episódio inteiro com essa voz. Pelo amor de Deus, não faça isso com você, Alexandre. Nem nós, nem os ouvintes vão olha aguentar. que cabelo, olha que cacheadinho. Tá lindo, tá Olha, muito moderno, eu diria. Esse negócio. A moda agora são os cabelos cacheados com volume e texturas, sabia? Obrigado. Eu passei Davana, patrocínio de Davana, leite de Da Vene seda. no cabelo, tá sabendo bastante. Leite de aveia da Vene no cabelo. Bom lugar para você usar o No Polo hidratante. Norte não chegaram produtos inovações. Entendi. Mas tá bom. o estilo tá legal, Papai Noel. Curtiu o estilo do corte. Muito obrigado, tio Caio. Sobre o que é o episódio hoje, Papai Noel? Pode falar O com a voz Papai normal para Noel. você não morrer. Ai, graças a Deus. Papai Noel, vou fazer aqui. Papai Noel trouxe no seu saco algumas ideias aqui pra gente conversar hoje. Eu vou derreter nessa roupa. Um especial de fim de ano. Que eu investi A hora que inteiro, você não é cansar, só você aqui, ó, você tá tira... vendo a minha capa, ó, você tá vendo a capinha do Noel, tem tudo aqui, não é só um rostinho bonito de Noel. Muito bem, o Papai Noel trouxe pra gente pensar um pouco no futuro. Papai Noel sempre traz esperança pro futuro melhor. Então, gente, o que o futuro nos reserva? Já que chegamos nesse último episódio desse programa que tem sucesso retumbante daqui ao Polo Norte, meu Deus! Como vocês imaginam o futuro? Se daqui a pouco, daqui a alguns anos, quando esse episódio de fato tiver com esse cabelo, dessa corzinha branca, e eu for escutar, falar assim, esses meninos sábios, bem que acertaram. Quais futuros, no plural, futuros, se apresentam para o nosso mundo de desenvolvimento, treinamento, consultoria? O que vocês acham? Para onde a gente vai? Vai, menininho Fabrício! Caio. Não, vou deixar o Caio começar. Vai, Caio, meu sábio gnomo. Quanta gentileza, Fabrício. De nada.
Passou Olha, essa bucha, vai ganhar um presentinho feio, seu Fabrício. Você não foi um bom menino. ai meu Deus, eu acho o seguinte, e no fundo, acho que não tem muita novidade aqui, né? Ou seja, inteligência artificial certamente fará parte desse futuro. Eu acho que é um bom fórum para a gente trocar figurinhas com relação o tamanho dessa participação, né? Porque a gente tem escutado bastante, fizemos o nosso podcast de inteligência artificial, mas eu pelo menos ainda tenho dificuldade de entender exatamente, principalmente dentro da nossa área, né, de consultoria, na área de aprendizagem, treinamento, desenvolvimento, o papel que essa inteligência artificial ela vai ter. Se é simplesmente transferência de conteúdos, certamente, né, mas isso, quer dizer, certamente o quê? Certamente aquele papel, digamos, arcaico, né, de olhar para o instrutor como detentor do conhecimento e como aquele que acaba transferindo esse conhecimento para o seu público, claro que é uma visão arcaica, mas ao mesmo tempo eu vejo até com um certo otimismo, né, porque eu acho que cada vez mais o papel do facilitador, justamente como aquele que é um amálgama do conhecimento, juntando as partes, fazendo com que as pessoas compartilhem suas experiências, eu acho que isso vai demorar um pouquinho ainda para a inteligência artificial fazer. Você acha que amálgama vai ser uma palavra que vão usar no futuro? Não, não creio, não creio. Eu acho que o futuro não vai ser old school como eu. Alexandre e Tá bom, sua obsessão por palavras. Eu concordo com o Caio que vai haver uma integração mais forte entre humanos e a tecnologia, né? Pensando em IA, em automação, né? Eh, eu também acho que no futuro a gente tende, pelo menos eu estou falando de esperança aqui, né? Eu estou esperando que educação, aprendizagem, eh, estejam num lugar de desenvolvimento contínuo, sabe? Como norma, assim. Porque a gente está começando a entender agora, eu espero que nos próximos anos a gente realmente caia essa ficha, de que a gente precisa olhar para a aprendizagem não como um evento, né, mas como um fluxo contínuo, assim. Então, essa é uma outra esperança, assim, minha para o futuro. Também acredito, ou gostaria de acreditar, nessa flexibilidade do trabalho híbrido, né, assim, apesar de a gente estar vivendo um momento em que muita gente está tentando trazer as pessoas de novo para o presencial 100%, eu acho que tem coisas que não dão para mudar, não dá para voltar atrás. Pode até tentar, mas não vai dar certo, né, assim. É muito mais fácil para as pessoas trabalharem perto de onde elas moram, né, e na impossibilidade disso, flexibilizar o trabalho para um trabalho remoto é super importante, né, para aqueles trabalhos em que isso é possível, e eu acho que a tendência para os próximos anos é que essa flexibilidade do trabalho híbrido e de novos arranjos de trabalho se consolide de fato, né. Eh, espero também que diversidade, equidade e inclusão, seja melhor incorporado às práticas, né, que vão além de cotas, de normas, assim, para Uhum, experiências de fato inclusivas, para que as pessoas se uhum, sintam verdadeiramente pertencentes, para que uhum. diferentes vozes contribuam para a organização, né, que a gente consiga mudar, veja bem, Ale, o status quo, não é? Uhum. Claro, isso é uma amálgama de tudo. É Hã. isso. E também espero que, de alguma forma, as empresas, preparem as pessoas não só para fazer o bem hoje, sabe, assim, Boa. preparem as pessoas para aprender, se reinventar, responder a rupturas, cultivar uma mentalidade de mudança. A gente está mudando o tempo inteiro num mundo que é absolutamente, eh, imprevisível, né. Então, como é que a gente prepara essas pessoas para esse futuro incerto, né.
para serem adaptáveis, e acho que passa um pouco pelo nosso universo de desenvolvimento humano e organizacional. Papai Noel vai continuar com essa vibe criança esperança aqui do episódio? Vocês querem que eu me dispa? Posso tirar minha roupa? A Por roupa favor. toda eu diria que não, mas a barba talvez seja de Não, bom a tom. roupa toda também não há problemas, né? No Eu vou formato, ficar. né? Eu A vou fazer um. gente não é conservador aqui. Se você quiser fazer o É, programa Você nu, eu acabou acho que de você falar de tem esse direito. equidade. Eu tiro até meu chapéu, meu capéuzinho. Peraí, para tirar a O que barba, tem você que tirar. quiser, você tira o que você quiser, Alexandre. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Papai Noel, você é tão sensual. Eu tirei meu óculos, agora não enxergo mais onde eu tô, inclusive. Vocês podem ir cantando uma música enquanto eu me dispo. Eu vou ficar com esse chapéuzinho. Ritmo é ritmo de Bom, vou ficar festa. assim, pronto. Porque eu não tô. O chapéu rasgou agora. Tudo bem, agora eu vou pôr o óculos pra eu voltar a me ver. Se eu tô bem assim, tô Tá bonito. A cara lindo, tá nossa, incrível. lindo, que estilo, lindo. que estilo. Fica estilo, olha só. Muito bem, olha, é um Papai Noel meio, sei lá, surfista. Muito bom. Eu fiquei Fabrício, eu adoro essa história que você traz dessa visão de futuro sobre a diversidade. Eu já tinha até anotado aqui, equidade, para sair da pauta do greenwashing ou coisas do tipo dessa mesmo lugar, né? Que eu ajudo o meio ambiente, mas que mais ou menos. Que eu falo de diversidade e inclusão, mas mais ou menos. Então, acho que esse é um ponto no futuro. Eu vou voltar para o assunto de Heliópolis, que eu já comentei aqui em outros episódios. Hoje, mais de 70% da liderança de Heliópolis é feminina. Legal isso, hein? 20% é LGBTQIA+. Então, por que isso acontece, né? Porque eu acho que já está na natureza do espaço isso acontecer. Foram as mulheres que ajudaram a sustentar aquele bairro que era uma invasão e ele se manter. Então, eu fico pensando nesse poder do feminino e como ainda a gente enfrenta muitas barreiras dos homens brancos, na sua maioria, nos cargos de poder, achando que lugar de mulher é na cozinha, coisas do tipo, né? Ainda existe, né? Fortemente em áreas, departamentos e ou empresas, né? Então isso está muito forte, eu acho. Então, e aí, para mim é uma visão que isso tem que ser da natureza do negócio, como é da natureza social. A gente está num país que 56% da população é preta e parda, se declara preta e parda. Mas você entra numa empresa, onde estão os pretos e pardos? E aí, por isso que vira minoria, né? É minoria porque eles não têm os mesmos espaços de equidade nesses lugares. Então, acho que esse é um movimento que eu vejo como futurologia, como futuros necessários, trazer de fato a diversidade muito além do que as exigências documentais, né? Mas, tipo, tá E no eu país. queria só fazer uma correção aqui, porque minoria eles não Faça. são, né? Mas eles Não, são não são minoria. minorizados. Eu acho É que o isso que eu quis termo é, dizer. Não, como né? então, eu falei, eles não Minorizados. são minorias no Brasil. Então, É, mas eles são tratados e as eles são políticas minorizados. de minorizados, exatamente isso. É, é. Então, acho que isso é fato, e esse é uma utopia, não sei se é uma utopia, mas eu acho que a gente já está no movimento de país, ou de mundo, né? Mas de país, que é mais estrutural, para revisitar isso, quer seja por política de cotas em universidade necessária, que vai muito além da população negra e indígena, vai muito além, é uma política de reparação histórica e que eu acho que, de alguma forma, isso nas empresas. Então, como você vai na USP hoje, os estacionamentos estão mais vazios, porque uma galera mudou o perfil da universidade. Então, se hoje mudou o perfil da universidade, em pouco tempo, esse perfil também pode mudar nas empresas. Então, por que não? Então, eu imagino que esse é um caminho natural, acho eu, né? Então, como a gente está vivendo futuros possíveis dessas utopias, eu acho que esse é um lugar que eu gostaria de encontrar. Contrário do que o Caio diz, não sendo contra, obviamente, porque seria uma maluquice da minha cabeça imaginar que não é futuro, mas eu fico pensando sobre uma inteligência natural, sabe? Como que as inteligências naturais vão ganhar seus espaços. E, por exemplo, do diálogo, da empatia, de poderes que só a gente tem para formar esse amálgama, né, Caio?
que é o humano, sabe? Como que a gente não vai se perder tanto que vai perder a natureza humana, né? Em que momento que a gente vai se observar como humano e trazer de volta a humanidade para as coisas? Vou falar de um assunto polêmico, posso? Deve. Por Assunto favor. polêmico presente. Por exemplo, a gente acabou de viver no Rio aquela história de 120 pessoas foram assassinadas no Morro do Rio de Janeiro. Senso comum bandido bom é bandido morto, e a gente vai para esse caminho, e eu fico pensando assim, quando a gente acha que o melhor caminho é matar e vibrar na mesma vibe de quem talvez use como rotina matar, a gente falhou como humanidade. Então eu fico pensando assim, como a gente resgata a humanidade no futuro, onde o caminho não seja a matança. Talvez o policial poderia ter reagido e dado um tiro. Eu acho que faz parte, inclusive, do papel e do escopo do trabalho dele. Em caso de ameaça, eu posso me defender. Mas não é sobre isso que a gente está falando, né? Então, como a gente resgata a humanidade que eu sinto que a gente perdeu. E em 2026, que é o ano que a gente vai entrar, a gente tem um ano que se apresenta novamente com um ano polarizado, as fichas vão vir à tona. Então, porra, será que é isso de novo que a gente vai viver? Será que a gente vai Com conseguir conversar certeza. de novo? Vai conseguir dialogar de novo, colocar na mesa, conversa? Então isso me assusta muito, pensando então é utópico, eu acho que é utópico que eu tô falando. Como resgata a humanidade. Deu uma volta aqui, Papai Noel tá animadinho. É que eu penso assim, olha, a gente vive em uma democracia que ela é uma democracia bastante nova. A Hum, gente não tem uma democracia madura. A gente não conversava sobre política antigamente. A gente cresceu numa época em que a gente ouvia dizer que política, religião e time de futebol não se discute, não se conversa. E, uhum, na verdade, a política está em todos os lugares, né? Isso é algo que a gente tem claro. entendido cada vez mais, mas é um conhecimento recente de entender que cada atitude que a gente tem, mesmo que seja a atitude de ficar em silêncio, isso representa um posicionamento político e que isso, Uhum, de alguma forma, se desdobra em uma série de situações. Às vezes a gente acha que é, não ir votar é, é porque eu estou me abstendo, mas na é um verdade protesto. o fato de eu não ir votar também é um posicionamento político e também gera consequências, né? E Sim. depois eu vou ter que lidar com essas consequências. Então, não dá para eu me abster do âmbito político como se ele não me atingisse. Claro que se eu sou uma pessoa branca, de classe alta, a probabilidade de eu ser atingido pelas políticas públicas é muito menor, né? Uma pessoa rica, por exemplo, não anda de transporte público, então ela não sente quais são as questões que envolvem o transporte público numa cidade enorme como São Paulo, por exemplo, né? Mas tudo isso é para dizer que eu acho que 2026 vai ser um ano bem difícil, politicamente falando, que as polarizações vão acontecer, porque a nossa democracia está aprendendo até a discutir sobre alas políticas, né? Conservadoras e progressistas, estão aprendendo a discutir, e nessa ânsia de aprender a discutir, a gente tem copiado muito mais a América do Norte, e eu não estou falando de Canadá aqui, que eu acho que o Canadá é um pouquinho mais civilizado nessa conversa, e a gente deveria talvez olhar um pouco mais para a Europa, A Nova sabe? Zelândia. Para lugares onde a democracia também ela é um pouco mais madura, onde esses processos, eles são processos que já estão há séculos acontecendo, assim, né? Se espelhar mesmo na história, tentar entender como esses processos foram acontecendo em outros países, assim. Uhum. Em outras palavras, eu acho que a gente poderia decapitar todas as pessoas. Estou brincando, né? Meu Pensando Deus na do Revolução céu. Francesa. É. Não, não é isso, não. Aí eu já estou brincando. Mas eu acho que a gente vai viver um ano polarizado e difícil ano que vem, sim, em termos políticos, Ale. E não vai ter muito para onde a gente fugir. Eu acho que o que a gente pode fazer é de tentar estabelecer diálogos, assim, né? De novo, tentar estabelecer diálogos, mas aí entender também se as pessoas com quem a gente quer estabelecer diálogos estão abertas
a ouvir, e se a gente também está aberto a entender o porquê que a pessoa, de Claro, ponto repente, de vista do outro. acredita naquele espectro, né, em que ela está É, inserida. é justamente por isso, Fabrício, que eu eu estou pessimista, assim, eu estou numa fase bastante pessimista, justamente por todos esses pontos, né? E acho que inegável que o estabelecer diálogo é fundamental para o desenvolvimento, enfim, nosso como humanidade, nosso como país, nós como pessoas, e isso está cada vez mais difícil, né? Esse diálogo, né? Justamente Sim. pela polarização, enfim. Então, eu olho para o próximo ano e conhecendo a história do nosso país e conhecendo o que acontece nos anos de eleição, essa falta Uhum. de humanização é justamente faltar, acho que é o vácuo, a carência de a gente olhar como pessoas, enfim, civilizadas, né? Ou seja, com Uhum. pessoas que buscam realmente o bem comum, né? Uma justiça social. Parece que tudo isso desapareceu, porque a visão que, pelo menos eu tenho, é que o objetivo é ganhar a próxima eleição. Não E ponto. importa, ou não Ou importa garantir a perpetuação do poder, né, ou Caio? garantir o que a gente anda vendo, claro, a gente acabou caindo aqui na seara política, porque não dá para falar de futuro sem a gente, principalmente falando aqui do nosso país, o que acontece com, enfim, o poder judiciário, legislativo, executivo. Caramba, é um distanciamento tão absurdo da população, né? Ou seja, a gente aqui não é a Índia com um sistema de castas, mas a gente criou um sistema de castas politicamente, né? Não religioso, porque é impressionante como a gente vem se distanciando justamente desse mundo mais humano que o Alê Uhum. muito bem ele coloca. Eu acho que falta justamente isso. E nesse caldeirão todo, a inteligência artificial, ela vem, acho que ainda mais para reforçar essa desumanização, né? Então, por isso que, olhando agora qual deve ser o nosso papel, ou se a gente estivesse conversando aqui com o pessoal de RH, que competências a gente deve Bom, desenvolver, são justamente essas competências humanas, promover essas conexões, promover o diálogo, facilitar a comunicação, mas eu não estou vendo isso acontecer. quando o Fabrício falava, eu lembrei de uma frase do Desmond Tutu, que foi um prêmio Nobel sul-africano, e que ele fala: se você fica neutro em situações de injustiça, você se coloca do lado do opressor. E que é um pouco do que o Caio trouxe aqui também, né? Então, a neutralidade, eu tô escolhendo um lado para ficar. Eu acho, Caio, que o que você traz é um pensamento ultra relevante, como as empresas vão dialogar, vão abrir espaços de comunicação empática, e como a gente lida com o diverso, né? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, que o Fabrício falou lindamente, depois eu trouxe, lá, e a diversidade de pensamento, porque numa mesma organização vai ter as polarizações entram, porque a empresa é reflexo da sociedade também, né? E ela vai espelhar o que está rolando do lado de fora, vai acontecer do lado de Exceto dentro. naquelas que não contratam esquerdistas, Alexandre Moreno. Ou contrata o contrário. Não contrata o contrário. Então, como a gente, nesses espaços, acho que preserva ou cria espaços de escuta, empática, tudo mais. E eu acho que o risco da IA, Caio, nesse lance, é quanto a IA confunde grande parte da população. Eu vou falar de confundir, porque a gente está vendo, né? Vídeo melhorando, um monte de coisa melhorando, isso vai ficar cada vez mais real, ao ponto da gente achar que aquilo é de verdade, né? Então, Nossa, a os deepfakes estão proliferação assustadores, de né? fake news e tudo mais, então isso é um problemaço, tá? Qual é a fonte e tudo mais. Então, eu achei a linda pro lado, obviamente, que a gente usa, conversa com o GPT, bato papo com ele, contudo, muita gente pode receber um vídeo e falar assim: nossa, olha o que o político A ou o político B disse, e ele nunca disse aquilo, e ele foi transformado numa IA tão perfeita, que eu acho que é verdade, e aí piora a situação, né? Polariza mais, né? Só distancia nesse aspecto. Eu não sei como regulamenta isso, dá para regulamentar, tem uma DIP aí de baixa, a DIP Web do mundo, sei lá, não sei. Eu acho que o grande trabalho do futuro, Ale, vai ser deixar de treinar para usar tecnologia e vai passar a ser redesenhar as relações para que elas sejam Boa essa éticas e palavra. produtivas entre Gostei dessa humanos e palavra, hein? máquinas. Redesenhar as relações. É lindo isso aí. Porque assim,
em algum momento a gente vai precisar de regulamentação, né, nessa utilização de IA. É tudo novo demais agora. A gente está aprendendo a lidar com IA também, né? Mas a gente está notando que ela traz uma série de implicações para a vida prática dos seres humanos, né? A internet, existe uma grande possibilidade, se nada for feito, Ale, de que ela deixe de ser um espaço de informações confiáveis. Se a deepfake, né, tomar conta da internet, como muitos estão prevendo por aí, né? Tem muitos influenciadores levantando essa bola, né? De como o deepfake está ficando tão impressionantemente perfeito que daqui a pouco a gente não vai conseguir, com os nossos olhos humanos, dizer o que é verdade e o que não é, e o quanto isso vai colocar em xeque a confiança que a gente tem e que já está, de alguma forma, sendo colocada em xeque a respeito da informação que trafega na internet. E aí a gente vai buscar a informação aonde, né? Uhum. Vai voltar para os livros, mas os livros, eles, né, eles estão aí, mas eles, de alguma forma, têm sido transferidos também para E o quem mundo vai voltar pro livro, digital. né? Quem vai querer voltar pro E livro? quem vai Esse é um querer voltar para o problemaço, livro? cara. O Exato. brasileiro Então, lê um livro em média no ano, 2. então, e O aí, próprio. Fala, Caio. Não, não, desculpa, termina, Fabrício, perdão. não é assim, era só para terminar dizendo que aí a gente tem uma equação que é difícil da gente prever de fato o que vai acontecer se a gente não redesenhar essas relações, não olhar para esse lugar da ética, né? Do cuidado nessa relação entre humano e máquina. Dica, Caio. Não, ia fazer justamente o complemento que o próprio Miguel Nicoleles, ele trouxe isso, né? O descompromisso da inteligência artificial com a verdade, né? Sim. Então, aí, enquanto se isso realmente não for endereçado, esse cenário que você traça, Fabrício, é realmente muito preocupante, né? O Yuval Harari, o escritor do Homo Sapiens, está aqui no Brasil, né? Uhum. Participando aí enfim, de um grande evento e tal, e ele foi categórico. Em breve, ou enfim, num futuro não tão distante, a IA vai escrever livros melhores que eu, né? Uhum. Então é interessante também a gente reconhecer que a gente está num caminho sem volta, aparentemente, e que acho que o que nos resta é justamente tentar estabelecer os parâmetros para que isso evolua de uma forma em que a humanidade se beneficie, né? Eu acho que esse é o grande desafio. E isso está meio complicado, né? Porque parece que não é muito essa direção que está sendo tomada, né? Vocês acham que a gente vai emborrecer por causa da IA? Então, eu acho que a gente já tá, né? Eu acho que a A gente já tá. gente já é burro o suficiente. Não, tirando nós três. Porque. Não, eu quero dizer, do emborrecimento, eu acho que. Eu estava ouvindo o podcast da Fernanda Lima, que é o Sem Vergonha, que é ela criou uma série sobre adolescência, né? E é muito legal. E ontem eu estava escutando sobre transtornos. Vale a pena, Fabrício, como psicólogo, escutar, né? Os transtornos da criança. E que, pela primeira vez na história, os transtornos de ansiedade dos adolescentes superou dos adultos. E por que eu tô falando, o que isso tem a ver coisa com outra? Porque acho que conversa na página do emburrecer à medida que. Por que essa ansiedade tem acontecido? Pela comparação das redes sociais e pela a velocidade com que eu quero ler e ver as coisas. Então, existem já dados que mostram que o volume de palavras que a gente aprendeu e aprende e vai utilizar tende a diminuir. As pessoas têm menos letradas, no sentido de conhecer menos palavras. Então, para Sim, construir uma frase, um pensamento, tem menos recurso para construir uma estrutura de um pensamento. Então, eu acho que isso para mim é um fator bem crítico. O Brasil lê em média brasileiro lê em média um livro por ano. Se vocês me permitem, vão me permitir, claro, eu estava vendo o projeto da Finlândia, né? Pegando esse lance do emburrecimento. No pós-guerra, em 1950, um finlandês lia em média um livro por ano. E aí rolou um movimento que a gente fala muito da nossa educação na Finlândia, é incrível. Os caras começaram um movimento
mas pensando em passos curtos, mas com uma visão de longo prazo, que é a história dos futuros, né? Então, no futuro, década 2020, queremos ser o quê como Finlândia? Referência em educação, transformar a educação desse país, aumentar o índice de leitura, blá, blá, blá. Então, a meta em 1950, 1960 é fazer de 1 para 2 livros por ano. E aí foi escalando. E hoje, o que acontece na Finlândia é que cada finlandês lê, em média, 1 livro por semana. Mas eles não saltaram de 1 livro por ano para 1 livro por semana. Eles demoraram 70 anos para sair de 1 livro por semana para 1 livro por ano. Então, quando eu penso em futuros, eu acho que empresas e governos, e a gente, quando pensa de muito curto prazo, que acho que tem a ver com os governos que o Caio traz daqui, muito curto prazo, a gente mata os projetos. Então, como a gente quer que o brasileiro volte a ler daqui 50 anos? Tendo a IA brigando com a gente nesse jogo, e tendo telinha rolando, né? Então, é projeto de governo, da sociedade civil de longo prazo, não de curto prazo. E acho que Mas, no Ale, Brasil é massa de ver tudo muito rápido, né? mas eu acho que é justamente aí que a gente acaba caindo em uma situação que eu não ando vendo muita saída, porque no momento em que acho que é inegável que estamos falando naturalmente de uma visão de longo prazo, mas Utopias, achar esse episódio. utopias, Utopias. né? Mas a gente olha que os nossos sistemas, principalmente o nosso sistema político, ele não está ou não encoraja essa visão de longo prazo, porque é um sistema que encoraja o imediatismo. A gente naturalmente chegamos numa encruzilhada, né? Ou seja, precisamos pensar o longo prazo, mas o sistema apenas incentiva o curto prazo. Uau, Aí, como que a gente sai dessa enrascada? E a gente tenta naturalmente ver quais são as experiências que andam funcionando no mundo. Mas para isso a gente precisaria ter diálogo, né? E a gente sabe que isso está cada vez mais difícil, porque a questão ideológica acaba se colocando no meio do afastando. caminho. Exatamente. Eu vou voltar de novo na mesma tecla que eu toquei atrás, porque assim, a gente precisa talvez colocar as coisas em perspectiva, né? Assim, a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 5 de outubro de 88, 1988, gente. A gente está falando de menos de 40 anos, se eu não me engano, se a minha E 100 matemática. anos após a abolição. Olha que maluco isso, né? Aliás, 88 não, é um pouco mais de 40 88. anos, na verdade. Mas é um pouco mais de 40 anos, talvez. Ou menos de Ok. 40 anos. 88, 98, 2008, menos de 40 anos. E É, aí, assim, rolou, né, a nova Constituição. Gente, 40 anos para uma democracia é é. nada. É nada. Você vê os Estados Unidos, que é um país democrático há séculos, e os caras estão patinando ainda hoje sobre muitas coisas. Então, eu também não acho que é justo a gente querer que a gente seja super maduro nesse lugar Não, democrático não, e que a gente não. saiba dialogar. Assim, não adianta a gente também criar expectativas irreais a respeito do que é possível, né, para a gente, assim. Eu acho que um grande desafio dentro desse lugar tem a ver com esse lugar da IA que vai entrar provavelmente o ano que vem, porque a gente não tem nem sinal, né, nem de regulação de internet, muito menos de regulação de IA para tão cedo. Né? A regulação da internet é algo que está em discussão lá em Brasília há muito tempo e é uma discussão assim, never Hum. ending discussion. E aí a tendência para o ano que vem é que a gente enfrente muita desinformação, que a gente enfrente muito deepfake, que a gente tenha que sentar muito com o pai, com mãe, com o avô, com o tio, para explicar que aquele vídeo não é real, que foi Uhum. inventado, que, entendeu? O gato não está sendo frito dentro da bacia do pastel e aparecendo de verdade, sabe? Então, assim, a gente Ó, vai ter que ter bastante paciência, eu gente. registrei 2 coisas aqui que a gente anotou, você falou até agora. Uma da IA, né, claramente, e de todas as questões da IA, que a gente abriu um leque, e outro que eu registrei,
que acho que o Fabrício falou do redesenhar essas relações e essas relações humanas, né? Acho que são 2 pontos-chave. Se a gente tivesse que pirar o cabeção, surge mais coisa aqui desses futuros, porque o futuro é um lugar que a gente pode pirar quando a gente quiser, né? De cenários, de possibilidades. Eu fiz eu tô acabando uma pós em História, que eu comentei com vocês. Eu tive uma aula final de semana com o ministro da Educação do Butão. E aí ele traz uma coisa muito legal, que o Butão tem, não sei se vocês conhecem o FIB, já ouviram falar do FIB? FIB é um indicador, existe o PIB, que todo mundo conhece, né? O Produto Interno Bruto. O Butão criou um negócio chamado FIB, Felicidade Interna Bruta, que dentro dos indicadores da felicidade interna bruta tem o PIB. Por que você está rindo, Fabrício? Porque eu tô achando bem utópico, mas vamos lá. Não, o Butão não, mas não é tão, eu acho que é legal, ele conta como funciona esse sistema, ele fala assim, o PIB não está sendo descartado dentro do FIB, ele funciona. Por exemplo, o PIB do Brasil é um PIB que a gente fala, porra, um baita de uma economia pujante, não é? A economia brasileira, ela é pujante, ela gera grana, gera um monte de coisa. Mas a gente tem uma desigualdade absurda. Então, o PIB olha para a desigualdade, o PIB sustenta a desigualdade, o PIB como olha para esses lugares. Quando ele fala de felicidade interna bruta, ele fala de alguns níveis de consciência humana. E ele fala assim, eu vou tentar lembrar de algumas, ele fala assim, qual a nossa consciência sobre a natureza? E aí ele fala assim, pensa radical. Se a Amazônia acabasse, virasse um estacionamento de asfalto hoje, qual o impacto disso para o Brasil e para o mundo? Então, qual a nossa consciência de conexão com a natureza? Isso tem a ver com o PIB. Eu tenho consciência, o FIB, desculpa. Quanto a gente tem um pensamento sistêmico do ambiente em que eu vivo e quanto eu estou integrado. Então agora eu vou falar por que eu tô dizendo. Desculpa, Lê, eu vou ter que te cortar. Corta quando você quiser, filho. Como é que a pessoa que está passando fome lá no sertão do Nordeste e com sede vai ter consciência ambiental, Alexandre? Sabe? Eu acho que esse assunto, ele é um assunto muito branco. Não é consciência, muito... não é consciência ambiental que ele está falando. É consciência que eu faço parte do mesmo lugar. Qualquer consciência, Lê. Sem água, então, pensa na pirâmide de estragou. Maslow, entendeu? Tipo, o cara não vai estar. Essa conversa, ela é uma conversa que para seres humanos que estão passando por necessidade extrema, assim, eles estão preocupados em arranjar comida, água, um teto para dormir, não morrer de frio, não morrer de calor, não morrer de sede, não morrer de fome. Né, assim, eu acho que essa conversa é uma conversa super bonita, utópica, acho que é importante que os nossos políticos olhem para isso, mas eu acho que assim, ela está num lugar muito anterior às necessidades que de fato precisam ser supridas para a população mais pobre, sabe? Que está em vulnerabilidade de fato, assim. Quando eu falo de como é que eu vou medir a felicidade, Alexandre? Sabe? É algo tão subjetivo. Me lembra um pouco essas conversas neoliberais da empresa que hoje tem o cara que ele é tipo um CEO da felicidade dentro das empresas. Sabe? Eu sou o não sei, eu nem sei o nome, assim, porque eu não fiz nem questão assim, eu ouvi de orelhada que agora tem pessoas que são como se fossem CHROs ou CFOs ou sei lá o que, só que de felicidade. E eu falei, eu não quero nem me aprofundar nisso, porque assim, não existe como medir a felicidade. Felicidade é algo tão subjetivo e tão individual que assim, qualquer tentativa de transformar isso em métrica, para mim, parece um pouco de loucura, sabe? E Mas pode se opor a mim, por favor, se você não, quiser. não, eu acho que essa questão cai um pouquinho naquele nosso bate-papo com relação a indicadores e métricas, né? Porque, por exemplo, a gente percebe que muitas empresas dão um tremendo valor para aparecerem na lista dos lugares mais incríveis para se trabalhar. Quando isso deveria ser uma consequência e não um objetivo, né? Ou seja, e aí você olha para isso e aí você fala, caramba, vamos então agora criar o Chief Happiness Officer. Caramba, isso me lembra isso me lembra aquela história das empresas que começaram a disponibilizar academia na estrutura. Bom, muito legal. Só que no dia a dia, aqueles que eram vistos dentro da academia, naturalmente, eram meio que penalizados, porque como assim? O cara está na academia e não está trabalhando?
Então a gente às vezes acaba esquecendo que por mais que evidentemente uma empresa ela tem um papel social, né? Eu já fiz esse comentário, né? O documento que constitui a empresa é um contrato social, não é um contrato negocial. Elas têm um papel e naturalmente a gente tem que reconhecer e de uma certa forma exigir que elas cumpram esse papel. Só que vivemos no mundo capitalista e elas precisam naturalmente satisfazer Lucrar. interesses do seu. Então, o cara do Butão, o Butão é menor do que o bairro de Perdizes, então ele é minúsculo, né? Então, nesse lugar, ele está pensando por essa perspectiva de lugar. O nosso episódio de hoje fala de futuros possíveis e de utopias. Então, eu acho que está tudo bem a gente pensar nos futuros possíveis sem dizer que ele está certo ou errado, porque ele é um futuro possível. Possível. Não quer dizer que a gente vai, Mas não não quer tô dizer que a gente vai dizendo certo viver e nesse errado, eu futuro. tô falando de loucura. Não é loucura porque ele existe no Butão, então ele existe num lugar, pode ser um país pequeno, tudo, mas lá dentro ele funciona. Isso acontece, né? Esse FIB é muito antigo já, é bem antigo. Inclusive tem uma comissão dentro da ONU que estuda o FIB como modelo, tipo, que referências eu tiro do FIB para colocar no PIB, que o PIB desconsidera, etc. Dentro das consciências, que eu só falei a primeira, da natureza, ele fala da consciência cultural, Eu não vou nem falar o que eu penso sobre a ONU, vamos lá. da consciência social, da consciência moral, da consciência das inteligências que estão ali, da consciência espiritual. Ele traz para vários lugares, assim, tipo, que lugar é esse que eu estou envolvido, que sociedade é essa que eu estou. E ele traz como felicidade. Eu não estou falando aqui que é certo ou errado, eu não estou falando que eu concordo com ele. Em nenhum momento falei isso, inclusive. Mas eu acho que é uma provocação importante para a gente fazer. Importante, não sobre nossa, felicidade é importante, assim, no fundo, no fim da linha, todo mundo quer ser feliz. É isso, todo mundo quer. Mesmo que o cara não tenha comida na mesa, ele quer ser feliz, porque quando ele encontra alguém na mesa, ele vai se realizar com aquilo. Não é ignorando essas coisas, pelo contrário, pode ser alguma ignorando. Mas se a gente está imaginando esses futuros, quanto de consciência do mundo que a gente habita? Se fosse no Brasil, que tipo de elementos a gente poderia trazer para cá, sabendo da desigualdade social que é imensa? Mas se a gente conseguisse melhorar dentro das bolhas da desigualdade a realidade dessas pessoas, que ele conseguisse de fato ter comida na mesa, ser acolhido quando ele fala do campo espiritual, não é da religião, mas ser acolhido espiritualmente por alguém quando ele precisa de uma dor, reconhecer a cultura daquele lugar, as diferenças culturais daqueles espaços, tipo, de um Heliópolis, do Morro do Alemão, ou de uma comunidade no Belém do Pará. Então, as diferenças desses lugares, como eles se vestem, como eles se organizam, e respeitando esses ambientes, e considerando que não é só o que eles geram de dinheiro lá que é válido, mas é outras coisas que eles geram lá também é válido, né? Eles geram cultura, eles geram música, eles geram dança, eles geram saberes ancestrais que são desconsiderados, que a gente faz só a conta do dinheiro, né? Eu acho que é isso que o cara traz para mim, ele me provoca, assim, porra, será que não é um indicador para se pensar no ano 2100, no ano 2200, no ano 3000 do mundo? Porque, de novo, se a gente ficar olhando só para curto prazo, para mim tudo é irreal, não faz sentido algum. Eu tive com ele essa aula na PUC, eu já tive com esse cara, primeiro-ministro presencial, esse ministro da Educação presencial na FIA, ele veio dar uma formação na FIA sobre esse indicador, eu fui assistir ele. E fiquei pensando, mas o Butão tem um monte de problemas, ainda continua com os problemas sociais lá gigantescos, né? E ele fala que não é para acabar com o problema social, mas é para diminuir a desigualdade e de considerar outras coisas que estão ali. Como viagem, eu acho que é ótimo. Isso é um programa de viajar, vamos viajar para um Butão. Se é para viajar, então eu acho que a viagem seria também fazer com que o mundo seja um mundo menos consumista, né? Porque Ele bate muito nessa tecla, muito na tecla. olha que eu nem conhecia o muito. Ele falou PIB está ligação direta com consumo alimento. É justamente essa construção. O consumo. Ele fala disso. Essa construção que eu ia fazer. Porque muitas vezes o que a gente escuta como defesa é, peraí, para a gente distribuir melhor a riqueza, parte-se da premissa que a gente precisa gerar a riqueza, e essa riqueza, ela é produto de um crescimento, esse crescimento, ele em parte está conectado justamente com o aumento de consumo. Mas algo que sempre me intriga, e quando a gente fala do PIB agora, e a gente, naturalmente,
construindo uma ponte com o mundo corporativo, tudo bem, a gente falando justamente sobre esse momento de forecast ano que vem, orçamentos e metas que a casa matriz vai estabelecer, e elas não param de crescer com relação ao crescimento da organização, aonde vamos parar, já que vivemos num planeta Terra com recursos finitos? Ou seja, esse espiral de crescer, 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 resultará no fim do mundo? Porque como Não, que Você no mundo matou- não, a você extinção da matou a humanidade só. Você Oi? matou a definição dele de FIB, o Caio. Ele vai nesse lugar que você está falando. É nesse Opa. lugar, exatamente nesse lugar. Ele matou, bem esse lugar, assim, peraí. Nós vamos até. A gente só tem um planeta, vamos para Marte, todo mundo? Essa maluquice Elon Muskaniana. Porque falando um pouquinho, e agora olhando o que o Fabrício trouxe em relação a somos jovens e vamos então olhar para o velho continente, e de uma certa forma, a gente não pode também deixar de contextualizar que essas mesmas metas de crescimento vêm das casas matrizes que, obviamente, estão lá no Na velho Alemanha. continente, né? Então eu acho que a gente, claro que não existem respostas fáceis, né? Não somos populistas aqui no nosso podcast Três Horizontes, né? Ou seja, não existem respostas fáceis para problemas difíceis. Então, uau, que super complicado, né? Por isso que, de uma certa forma, eu tô meio pessimista, galera. Eu entendo seu Não fica pessimismo, assim. Caio, e eu diria, para a gente começar a caminhar para o final do nosso final de especial ano. de final de ano, que a tendência, se nada mudar, nada melhorar, se as empresas continuarem dando com os ombros, né, para tudo que está acontecendo, para as mudanças climáticas e para a extinção dos recursos, é a extinção dos seres humanos, assim, né? A gente fala muito do fim do mundo, o planeta, mas assim, gente, se o planeta colapsar, quem morre é a gente, o planeta, depois que a gente estiver morto, se regenera e tá tudo certo. Outros seres vão continuar depois vivendo aqui, que vão começar a aparecer e a roda da humanidade, da vida, né? Não da humanidade, mas a roda da vida vai continuar girando, assim. É, a grande pergunta é como é que a gente muda esse sistema que a gente está, que é um sistema inviável, né? Assim, inviável, inviável. Se o capitalismo continuar exatamente como está, a esperança da gente continuar vivo se torna cada vez mais estreita, gente. Porque, assim, o modelo, ele depende de um crescimento infinito em um planeta que é finito. O Alexandre falou sobre isso, assim. Não existe crescimento infinito num lugar que tem recursos finitos. Então precisa olhar para isso com verdade, com toda a dureza que esse cenário propõe, e a gente precisa exigir, não é pedir. Acho que tem um lugar de sair de uma letargia que a gente se encontra e que de propósito ela está sendo criada na humanidade, mas a gente precisa encontrar uma forma de sair dessa letargia e de exigir que os poderosos mudem a sua forma de olhar para as coisas, porque a intenção deles é esgotou aqui, eu pego um foguete e vou para Marte e começa a explorar esse outro lugar, e quem não tiver dinheiro para ir comigo, que Não sofra vá. aí, entendeu? Morra. Exato. Então, assim, Tem ponto de volta ainda. Acho que a gente tem ponto de volta, pensando nas questões do ambiente. Eu acho que tem ponto de volta quando o Caio fala do consumo. Eu acho que tem ponto de parece que volta. o ponto de retorno é até É, 2100, gente, mas ele está ficando cada vez isso mais próximo. a gente está bem assim, sei lá, se E tem ninguém ponto está de... fazendo nada, gente. Olha a COP30 batendo aí na porta, e o presidente dos Estados Unidos e da China nem apareceram nessa pré-reunião aí, Uhum. entendeu? Bom, É quase um tô cagando. eu, Desculpa. eu tenho que fazer um comentário. Faça. Nunca, nunca antes um podcast especial de Natal Foi tão terminou de uma deprimente. maneira tão deprimente. Peça de final de ano, briga de família. O que Mas não aconteceu? acabou o programa ainda. Calma que não acabou. Calma que temos um amigo Tá secreto. acabando. Tá acabando. Meu Que Deus pode do ser pior. céu, não Ho, era? ho, ho! Foi a cápsula do tempo. É isso, tipo, o Uma Meu tempo. cápsula do Deus tempo do pessimista, mas uma céu. cápsula do tempo ainda assim. Não, eu tô com o cabelo do Alceu Valença, do Papai Noel, e eu quero dizer, Alceu, você falou uma palavra boa, Fabrício, que é regeneração. Eu acho que
Então a gente tem a capacidade de regenerar o planeta também, a gente regenerar nossas práticas, de virar outra coisa que a gente ainda não é. Tem o lado B do disco, né, Caio? Eu acho que a IA pode ser muito potente, redesenhar as relações é um convite para a humanidade, para a gente como facilitadores de aprendizagem. Despertar essas consciências, saberes ancestrais, acho que é potente. A gente fazer o exercício, será que eu preciso comprar isso de novo? Quanto lixo eu gero nessa história? Então, parar para pensar nisso tudo, nesses pequenos passos que a gente pode dar. Não vamos, essas utopias de vou transformar o planeta, a humanidade sozinho, não vai rolar. Mas é um pouco do clichêzão, se cada um fizer o seu pedaço, a gente está contribuindo e bem para essa história. Já E me a gente... sinto melhor, Ale. Mas Obrigado quem tem que fazer o pedaço são as grandes Até porque eu organizações que sou... representam o grande drama dessa história, Lê. Papai Senão você está Noel não responsabilizando quer as pessoas mensagem. individualmente. Eu Meu também, Deus! óbvio. Eu tô organizando. Lógico, Nossa, todo mundo é uau, responsável. polemizamos esse Todos episódio, hein? são responsáveis. E aí as empresas não querem pôr, às vezes, 1 centavo em causa social, criar de ambiente, fala que Exato, fez, não gente, fez, vamos que olha. vamos. Tem que Vamos apertar parar por isso. aqui. Recado para finalizar, Peraí, senão só vai piorar. Briga! Chama a Márcia Vamos Goldsmith agora. terminar Eu de uma quero forma briga. positiva, pelo menos, para não deixar Vamos o terminar. nosso. Não, olha, Papai Noel Cadê o meu voltou. pavê? Muito bem. Vamos respirar. Vamos todo mundo cantar. Vamos cantar uma musiquinha de Natal. Ô, Fabrício, se você Oi. fosse Rodolfo, a rena do nariz vermelho, que mensagem você deixaria de Natal para que o Alceu Valença natalino e para toda a humanidade que só ouviu palavras de otimismo nesse podcast? As pessoas sairão daqui muito otimistas, vão sair celebrando, vão sair reunidas com a família, falando de só coisa alta astral. Muito bem. Eu A gente diria o nem falou seguinte. da metade do que a gente acha que vai dar merda. Tá, eu diria o seguinte. O sistema que está posto, ele quer que a gente fique triste, porque se a gente fica triste e desesperançoso, a gente para de lutar. Então, ser feliz é um ato revolucionário. Se você está me ouvindo, seja feliz, procure alegria dentre todas essas coisas horríveis que a gente disse. Não se entregue, porque é disso que eles precisam, que a gente não tenha forças para lutar. Continuem a lutar, a buscarem a sua felicidade interna, a buscar os seus momentos de oásis, porque é disso que a gente precisa para continuar lutando. Adorei, Fabrício. E já aproveitando o gancho aqui, olha só, hein? Nossa, Noelzinho. meu, Fabrício tá muito high-tech, hein? Tá muito IA, ele é o rei da IA. Caramba. Aproveitando o gancho do teu comentário, Fabrício, busquem a felicidade. E aqui, complementando a felicidade interior, né? Não aquela felicidade superficial, externa, do bem material, que talvez traga aquela satisfação imediata, mas que acaba depois deixando um vazio, entrando num espiral contínuo e maléfico, né? Acho que é bem por aí mesmo, né? O que nos faz feliz, e isso passa necessariamente por a gente valorizar aqueles que estão ao nosso lado. Não uma felicidade efêmera. Exatamente. Né? Mas uma felicidade que... eu vejo isso, tá na felicidade e essas nossas palavras de sabedoria no final, eu acho que a gente pode trazer isso que está na sutileza, né? Está na sutileza ser feliz, as relações. Eu li um artigo ontem da necessidade humana que a gente vem se distanciando de encontrar amigos. Para almoçar, jogar conversa fora, falar merda. A gente tem cada dia menos feito isso, né? Então agora, por exemplo, vou sair almoçar Exceto com a um gente, amigo. né? Mas a gente só está Aqui. fazendo online, né? Então, mas é importante, e para a gente que e não sei quem está nos ouvindo, se é que alguém está nos ouvindo, para a gente, eu gosto da gente estar junto aqui. Me faz bem, porque a gente troca, dialoga, a gente tem nossas divergências, mas a gente se respeita, a gente se admira, e é um momento de encontro entre amigos, na verdade, conversar e bater papo. Eu acho que isso é legal, assim, quando a gente consegue fazer esse movimento é bom. Então, estou falando essa sutileza. Então, pensando nesses futuros, essas conversas de amigos fazem muito bem. E se você está no Natal, não deixe de comer peru. Convide a gente para dividir o peru com você. Eu quero pavê.
Meu Deus do céu. Você realmente está sugerindo que os nossos queridos e queridas ouvintes nos convidem para a ceia de Natal deles? Ceia de Natal. Nos convidem para ceia. Eu eu irei de Noel. Meus pais, gente. Mas azar, então vou eu e Caio. Aliás, meu beijo vai para dona Nair. Beijo, dona Nair. Te amo, mãe. Beijos de Natal. Fala aí, Caio. Beijos natalinos. Vou mandar também um beijo para dona Nair, que ela tenha um maravilhoso 2026 com muita saúde. Esses são meus votos. Obrigado, Caio. Eu beijo para dona Nair, dona Marlene, donas e donas do meu Brasil Baronil. Para as mamães. E para todos que for da sua família. Muito bem. Eu quero. Terminamos numa outra vibe, pelo menos. Um beijão para todos vocês. Uhul. Beijo, gente. E vamos cantar. Jingle. Vamos cantar a música de Natal. Vai, então Pedro. É Natal. Simone. E a gente não corre o risco de ser cortado. O ano termina. O YouTube vai derrubar a gente, hein? Parou. Nasce outra vez. Simone, obrigado. Roberto Carlos, obrigado mais uma vez. Amiguinhos do meu Brasil, Feliz Natal, ótimo ano novo. Valeu. E voltaremos em 26. Voltaremos em 26. Nos aguardem. Melhores do que nunca. Vai ser um novo tipo de programa, um novo formato. Nossa, não inventa. Novas coisas, novos patrocinadores. Já deu, Ale, já deu. Novos patrocinadores. Esperem, tchau, aguardem. Gente, tchau. Como tchau. Não, pera aí, eu quero subir um Papai Noelzinho também. Vai coraçãozinho. Vai qualquer coisa. Então tá bom. Beijo. Beijo, tchau.